Oi, gente. Eu sou Ana Karina de Farias, fui convidada pelo pessoal do Simpósio de Psicopatia para falar sobre o filme Laranja Mecânica, né? Discutir se o método Ludovico, empregado no Alex, né, personagem principal, deu certo, de acordo com a análise do comportamento, que é uma abordagem em psicologia, tá bom? Então, aí, os lugares onde vocês me encontram, né? No final tem os perfis do Instagram, Cantos e Encantos, e aí a homenagem ao simpósio, tá? E a gratidão pelo convite. Pode vir. Então, o que é psicopatologia, né? Como é que isso é definido no dia a dia? Psicopatologia seria um conjunto de conhecimentos acerca do adoecimento mental, tá? Permanentemente sujeito a críticas e revisões, né? Isso de um manual diagnóstico estatístico sobre as doenças mentais para o outro, há mudanças, tá? Multiplicidade de abordagens e referenciais teóricos, né? O DSM-5 se pretende ateórico ou ateorético, a gente tem uma certa discussão aí se é possível ser, né? Se realmente abarcaria, privilegiaria, permitiria, né, o trabalho de todas as possíveis teorias, né, a partir dele. É uma ciência autônoma e básica, né, de pesquisa, e tem seus limites, né? Seu objeto de estudo é um homem em sua totalidade. Porém, nunca se pode reduzir inteiramente o ser humano a conceitos psicopatológicos, certo? Isso é de um texto do Dalgal Arrondo, é um livro, né, de psicopatologia, fácil de encontrar, né, em que ele apresenta, ele discute isso no início e depois ele apresenta alguns transtornos específicos, tá? Pode ir. E diagnóstico, então, baseado nessa definição, o que seria? Tá? Efeito de diagnosticar, recolher e analisar dados para avaliar problemas de diversas naturezas. Então, isso pode contar com exame físico, com histórico clínico e com exames complementares, inclusive testes neuropsicológicos, tá? Inclusive informações de terceiros, dependendo do caso, tá? Qualificação em relação a uma doença com base em seus sinais e sintomas, tá? Uma análise, né? Você vai dividir, encontrar esses sinais e sintomas, né? E depois você vai fazer uma síntese disso, né? Para dar um diagnóstico fechado, tá? Permite, portanto, a previsão, né? A realização do prognóstico, né, observando a evolução da doença ou esperando certa evolução da doença. Isso é excelente porque permite que profissionais de saúde, cuidadores, o próprio paciente consigam retardar essa evolução, fazendo um tratamento mais adequado possível e multiprofissional, claro. Pode ir. O diagnóstico clínico, tá? O objetivo é descrever e compreender o mais profundo e completamente possível a personalidade do paciente ou do grupo familiar. Tá? Diagnóstico, tentativa de classificação dos transtornos mentais, busca de uma concepção de loucura ou alienação. Cavalcante e Tourinho, 98, são dois analistas do comportamento, e esse texto, né, que tem nas referências, nesse texto eles discutem né, para que serve o modelo diagnóstico tradicional para análise do comportamento, se a gente deve jogar fora, se a gente não deve adotar, ou se tem alguma função e a gente deve fazer o melhor uso dessa função. Tá? Então, eles falam muito sobre a possibilidade de comunicação com os leigos, né, família, pacientes, com outros profissionais, falam sobre o levantamento de hipóteses, né, que a gente deve testar por meio das nossas próprias formas de análise, né, relação terapêutica, as nossas próprias perguntas, nossa observação ali do que está acontecendo no consultório, nossa consulta com outras pessoas que conhecem, né, aquele indivíduo que se propõe, né, a terapia.
tá? Então, o diagnóstico clínico nos permite um resumo, né, e um indício, assim, levantamento de algumas hipóteses, mas ele não nos dará realmente quem é a pessoa, tá? Dirá apenas parte do que essa pessoa faz, mas é um passinho já adiantado para a gente se comunicar com essa pessoa. E diferentes escolas de pensamento provavelmente iam pedir por necessidade de uma classificação mais consistente, tá? Pode ir. E aí uma coisa, né, mais direta ao que o simpósio quer tratar, tá? E ao filme também, né? Psicopatia ou transtorno de personalidade antissocial, desculpa, não sei o que aconteceu que eu não pus o anti aí, tá? Então, psicopatia ou transtorno de personalidade antissocial. Um padrão geral de desrespeito aos direitos dos outros. Tá? E, né, geralmente, surge por volta dos 15 anos de idade, e pelo menos 3 dos sintomas listados abaixo. Tá? Fracasso em se ajustar a normas das leis, repetindo atos que podem resultar em prisão, tendência à falsidade e mentiras para conseguir o que quer, ou simplesmente por sentir prazer com isso. Tá? Impulsividade ou dificuldade de executar planos futuros, irritabilidade e agressividade, tá? Um histórico de brigas e de agressões físicas, descaso pela própria segurança e dos outros, irresponsabilidade no trabalho ou deixar de pagar dívidas, ausência de remorso acompanhado de interpretação indiferente, né, ou lógica sobre ter ferido, maltratado ou roubado outras pessoas. Tá? É uma característica importante, né? Falta de culpa ou remorso por ter causado dolo, né? Ter lesado alguém por algum motivo. Pode ir? Então, filme queridinho, tá? É um filme antigo, mas acho que todo mundo deve ver, né? Por vários motivos. Um aluno de psicologia, então, deve muito ver, tá? Laranja Mecânica, né? Que é um drama dirigido, produzido, e o roteiro também é do Stanley Kubrick, tá? De 1971, baseado num livro que era muito famoso, do Anthony Burgess. Tá? O Laranja Mecânica, eu comecei a dar aula na Católica de Goiás em 2001, e eu saí de lá no mês de 2005. Em todos os semestres que eu estive lá, os alunos chegavam para mim eu fazendo todo o preparo das pessoas para que elas não achassem que a análise do comportamento era simplista, reducionista, para que elas não achassem que a gente não dava conta de lidar com isso que se chama transtorno mental, né, ou psicológico, fazendo todo um trabalho de mostrar, né, como é que nós falávamos sobre eventos privados, que são pensamentos, sentimentos, emoções, né? E que esses eventos privados existem e que a gente deve trabalhá-los tanto em pesquisas quanto no consultório, obviamente. Mas tinha um professor mais antigo que eu, mais velho que eu, com doutorado, e eu não, respeitadíssimo de outra abordagem, que insistia em passar todo o semestre esse filme para falar que era o modo como a análise do comportamento trabalharia com seus clientes. E a gente, né, analista do comportamento, por acaso, era um momento que tínhamos chegado ali, pouquinho a pouquinho, um semestre, um outro, 4 analistas do comportamento, né, e novos, né, novos de idade, novos de ideias e de faculdade, tá? Eu, Cristiano Coelho e a Michela Ribeiro, somos aqui de Brasília, né? E eu e a Michela já voltamos. E a Elisa Sanabio Rec, que é lá de Goiânia, fez mestrado e doutorado aqui em Brasília, mas está lá em Goiânia, só que agora na Federal. A gente abriu uma clínica, que não foi muito para frente, mas tinha um grupo de estudo chamado Skinnerville Cinema, isso era muito legal, né?
E a gente ficava muito bravo com esse professor. Então, né, quando a gente resolveu, eu e a Michela, vamos organizar um livro, né? O Skinner vai ao cinema. Lá em 2006, que o livro saiu em 2007, né? Quando a gente resolveu organizar, esse filme não ia entrar. Não, 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 ninguém aguenta mais falar de Laranja Mecânica, pelo amor de Deus. Né? Todo mundo já deve ter escrito sobre isso, já deve ter apresentado palestras sobre isso. Não dá, não dá. Mas aí um olhou para a cara do outro e falou, como é que não dá, né? Se o professor, que nosso amigo, que se senta do nosso lado no colegiado, ainda está falando. Então a gente teve que escrever, tá? E foi só por isso que ele entrou no volume 1 de Skinner vai ao cinema, tá bom? Aí pode passar. Então essa é a cena clássica, a cena que todo mundo identifica, né, emparelha a laranja mecânica. Já é o momento de tratamento do Alex, esse personagem principal, né, em que vários eletrodos são aí colocados e também são colocados pentes, né, não sei, coisas que seguram os olhos dele para que ele não feche esses olhos de jeito nenhum, eles ficam pingando colírios e fica o tempo inteiro olhando cenas de violência, tá? Como a gente tinha falado, cenas que tenham a ver com essa definição de psicopatia, né, ou de transtorno de personalidade antissocial, né? Essas cenas antes desse tratamento produziam ver essas cenas por si só produzia reforçadores para ele, ele sentia prazer, ele tem uma cena dele com a cobra, ouvindo a nona sinfonia de Beethoven, que tinha sido emparelhado, né, a essas cenas, a essas lembranças, e aí então ele se mostra lá, né, com muitos sintomas de prazer, muitos sinais de prazer, desculpa, enquanto imaginava as cenas violentas, as coisas que ele e os colegas tinham feito. Tá? Então, tinham eventos reflexos ou respondentes, né, aliados a toda a violência que ele realmente emitia, que ele fazia no ambiente comum. Tá? Então, aí ele é obrigado a olhar para essas mesmas cenas, no início sentindo aquele prazer, né, esboçando aquele sorriso, e aí, de repente, isso já não faz tão bem. Mas já já eu conto por quê. Pode ir, Matheus. Quem eram Alex e sua gangue? Tá? Faltam dados históricos de todos esses personagens, né? A gente já encontra os 4 sendo moleques, sendo bandidos, né? Sendo garotos sem profissão que estão fazendo mal, tá? São 4, né? A gente não tem um dado histórico como foi a criação, a que isso foi emparelhado, por que eles faziam isso e não outras coisas. Comportamentos respondentes e operantes frente a situações de violência. Os respondentes que eu digo são sinais fisiológicos, né, sorrisos, assim, sorrisos para si mesmo, né, que não vão produzir consequências externas. Tudo que a gente chama de prazer e tem a ver com mudanças internas, biológicas, neurofisiológicas, tá, aconteciam. E o comportamento operante é aquele comportamento que opera, que age no meio, né, que é a maior parte dos nossos comportamentos. Né? Os operantes são, então, emitir uma resposta, né, que vai produzir consequências no seu meio ambiente físico, social, tá? E biológico. Então, eles usavam drogas, que se referem a leitinho, né? Eles roubavam, eles estupravam, eles brigavam contra a gangue. O Alex tratava muito mal os membros da sua gangue, tá? Ele era chefe, né? Então, tudo isso é operante, tá? Beber a droga é operante. Os efeitos que ela produz no corpo são respondentes em relação ao estímulo droga, tá? Bater nos outros é operante. Ganhar a briga é uma consequência que reforça, que mantém, né, alta a probabilidade de continuar batendo. Tá? Os roxinhos que surgem, os machucados, as dores que surgem, né, também são consequências, e alguns são respondentes, né,
relacionados à briga. Tá? Então, a análise, ela vai ter que tratar, deveria ter que tratar de todos esses respondentes e dos operantes em conjunto, tá? Para me dizer o que é esse comportamento violento dessa galera. Acidentalmente, tá? O Alex faz seu primeiro assassinato, ele estava querendo brincar com a senhora dona da casa, e ela, muito brava, né, enfrentando uma obra artística, vai tentar atacar nele, e ele revida, e ela bate a cabeça e morre. Então ele não quis matá-la, não chegava a esse ponto. Ele se assusta, e aí já chega barulho de, né, polícia chegando, porque ela tinha telefonado, e quando ele desce, os amigos jogam o leitinho, né? Jogam alguma droga no olho dele, ele não consegue enxergar, os amigos fogem, tá? Então tem aí o revide desses amigões, né? Os amigos conseguem fugir e ele tá lá sem enxergar e a polícia o prende, tá? E ele vai para o presídio Parkmore, tá? Lá era um grande presídio e o governo decide que precisa provar para a sociedade que dá conta de lidar com prisioneiros difíceis, com prisioneiros de alta periculosidade, certo? E aí, então, eles trazem um centro médico chamado Ludovico, com seu método Ludovico, né, e apresentam como sendo a salvação, né, como um meio de tirar esses presos, diminuir os gastos do governo e tornar, né, as ruas mais livres, né, mais tranquilas do que com esses presos lá. Né? Então, eles esperam que alguém se voluntarie, e o Alex é o primeiro, então ele parece um valentão, ele parece um corajoso, e isso foi levado em conta na hora de escolher o Alex para né, para ser submetido a esse método, o atrevimento dele, né? É falar, esse é bom, metido nisso, nisso, naquilo, é um cara atrevido, é um cara violento mesmo. A ficha dele é bem suja, tá? Então ele vai, né? E aí quem passasse pelo método Ludovico receberia a liberdade, tá? Ele não sabia o custo da resposta, porque ele não sabia o que fariam com ele nesse método, mas ele tinha um reforçador de grande magnitude sendo apresentado. Tá? Um reforçador que provavelmente reforçaria a resposta de quase todos aqueles prisioneiros. E o Alex se arriscou. Tá? Na visão dele, nada poderia ser pior do que ficar lá pro resto da vida. Tá? O que foi esse método? Se tratava apenas de contracondicionamento aversivo. Tá? Por que a gente chama contra? Porque um condicionamento contrário a outro que já existiu. Tá? Já houve um condicionamento, e aí há um contrário. Ele é contra ao condicionamento que fez com que Alex passasse a ter essas cenas de violência, né, e esses comportamentos violentos como coisas tão reforçadoras, né, que produziam tantas sensações prazerosas. Ninguém nasce sabendo isso, ninguém nasce respondendo dessa forma reflexa à violência, tá? Tão grande, ou emitindo respostas de violência tão grandes, certo? Então, em algum momento na vida do Alex, houve condicionamento para isso, que não é exposto no filme, tá? E nem há uma conversa aí na hora do método para saber algo da vida dele, não importa, tá? E o Alex, então, é exposto a esse contracondicionamento, né? E é aversivo porque eu vou colocar um estímulo aversivo e emparelhar ao que era prazeroso para essa pessoa, tá? Antes da intervenção. Então, o Alex é exposto a grandes cenas de violência, tá? Que no início produziam prazer, produziam respostas reflexas ou respondentes de prazer, tá? A gente vê claramente o olho dele brilhando, o sorriso dele e tal. E a partir do momento que administra uma droga no corpo dele, que incondicionalmente, ou seja,
sem condições, tá, anteriores, causa, produz, elicia, né, vômito, ânsia de vômito, deixa ele passando mal, né, sem conseguir se levantar e tal, a gente vai emparelhando, né, cenas de violência com a droga. Essa droga é um estímulo incondicional, ou seja, qualquer membro da espécie que fosse exposto a essa droga, né, teria vômitos e ânsia de vômito, tá? Agora, não é qualquer membro da espécie que tem prazer em vendo cenas de violência. Então, é neutro. As cenas de violência nesse contexto são neutras, são estímulos neutros, porque a gente está se referindo a respostas que não são agressivas, a gente está se referindo a respostas de ficar prostrado, de não conseguir agir, tá? E é o contrário do início lá do filme, tá? Por isso que tá INS, estímulo neutro, para as respostas de ânsia, no início do tratamento, tá? A droga é o US, estímulo incondicionado, porque ela elicia incondicionalmente, né? Sem contexto, sem aprendizagem, os vômitos. E a cura do Alex viria quando eles expusessem o Alex a cenas de violência, mulheres nuas, humilhações, agressões físicas, dinheiro, tá? E ele não conseguisse reagir, tá? Ele passasse mal, não conseguisse fazer nada. Então, isso teria sido a cura, né? Uma cura baseada em não conseguir fazer e não em ter aprendido algo novo. Uma cura baseada no que o outro vai passar com o Alex e não o que o Alex vai ser capaz de fazer com a vida dele, tá? E eles apresentam isso ao final do método, né? Encerramento da intervenção, eles apresentam um palco para vários governantes, né, ministros, sei lá, assistirem, e realmente o Alex não consegue responder. Ele vai tentar tocar a mulher nua, começa a se tremer e cai, ele tem um valentão grandão, que ele vai tentar bater e não consegue, cai de novo, com cara de enjoo, né? Então todo mundo aplaude muito e diz, ele está curado. E aí ele sai, né, tem a sua liberdade, tá? Então, ele conheceu depois esse método Ludovico, viu se valeu ou não a pena, mas teve acesso realmente à sua liberdade. Pode ir. Após o tratamento, então, né, a gente sempre espera, quando se fala de organismos verbais, né, o que se chama de transferência ou transformação de função, tá? Nós sempre esperamos generalização de respostas, né, dentro de uma classe de respostas, ou para estímulos que se pareçam fisicamente ou funcionalmente, né, aos estímulos anteriores. Então, eu vou passar a responder de forma semelhante a estímulos parecidos, tá? Então, existem classes funcionais de respostas, classes arbitrárias de respostas, né? Tipo, o nome oral, o nome escrito e o objeto ou situação que ele descreve, tá? Então, isso tudo forma uma classe só, né? Por exemplo, apanhar, tá? Eu posso ouvir apanhar, eu posso apanhar de fato, eu posso escrever apanhar, por aí vai. Tá? Mas tudo isso tem o mesmo significado para a pessoa, tem o mesmo sentido. Tá? E quando eu mudo o sentido de apanhar, colocando uma droga aí e dizendo você não consegue revidar, né, toda a classe muda, toda a classe se transfere, se transforma, tá? Para agora uma coisa que é aversiva. Tá? E ele, fora da prisão, passa por muito controle aversivo. Tá? Ele volta à casa dos pais, há um novo morador, enorme, bem protetor de seus pais, né? E diz que ele não tem mais espaço lá, que não tem mais nada dele lá, que ele não tem o que pegar, é para ele sair fora e nunca mais voltar. Então tem essa humilhação, tem esse risco, os pais
ficam satisfeitos, não falam com ele, tá? Se veem protegidos por esse novo morador. Então, eu encontro com os amigos da gangue, que são agora policiais, tá? E se vingam dele, batem bastante nele, tá? Ele é maltratado por mendigos, os quais ele já tinha maltratado antes, e agora ele sofre, né, as consequências desse passado aí. E aí tem um santo maravilhoso escritor que o recebe em sua casa, tá? Estava observando tanta coisa lá fora e vê na televisão que é o Alex, que tinha deixado paraplégico e estuprado a sua esposa até matá-la. Né, pelas sequelas do estupro, o Alex matou a esposa desse escritor. Só que o Alex não sabe, nunca ficou sabendo dessa morte. E aí o escritor se faz de bonzinho, né, pede para o seu funcionário pegar o Alex lá fora, dar muita comida, o Alex está tomando banho de banheiro, não sei o quê, e aí o cara começa a colocar numa sinfonia de Beethoven, que tinha sido emparelhada anteriormente, né, as cenas de violência e tal, e depois no tratamento tinha sido emparelhada ao remédio, acidentalmente, né, lá no tratamento que descobriram que a nona de Beethoven tinha essa função para ele, e aí desceram nona de Beethoven no tratamento inteiro, e aí colocaram, repetiram, e ele, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, para, dentro dessa banheira, ele não conseguiu, ele se joga pela janela, tá? Pode ir, Matheus. Ah, não, tá aqui, desculpa. Mentira, tem alguma coisa ali ainda. Tá? A gente não sabe se aquilo foi uma tentativa de suicídio ou só de fugir daquela casa. Tá? Se for de suicídio, faz muito sentido, porque suicídio é tido como o maior ato de agressão. Né? Então, assim, é como se ele conseguisse extinguir todos os efeitos dos outros atos, né? Extinguir o efeito do tratamento do Ludovico, já que ele, né, foi ao máximo da agressão ali, né, sem acontecer, sem estar emparelhado ao remédio, tá? Então ele fica alguns dias no hospital, tudo quebrado, né? E alguns dias depois vai lá alguém, talvez uma psicóloga, né, mostrar para ele algumas figuras e pedir que ele diga o que está vendo. E aí ele começa a dizer um bando de besteira, um bando de nome feio, né? E ri muito, porque ele discrimina ali que os efeitos do tratamento. Tô gaga hoje. Os efeitos do tratamento acabaram. Né? Ele volta a ser ele mesmo, ele volta a ser corajoso, ele volta a ser violento, ele volta a gostar daquelas figuras feias, cenas de violência, tá? Então ele fica muito feliz ali. Pode ir, Matheus. O que a gente pode falar, né, de tudo que a gente disse lá no início, né, definição de psicopatologia, né, das garantias e das falhas, vamos dizer, dos limites dos manuais, né, diagnósticos. Para a análise comportamental clínica, né, a gente tem uma sólida e uniforme base no behaviorismo radical, né, uma filosofia da ciência, que diz o que se estuda, como se estuda e para que se estuda algo, tá? E a sua ciência, a análise experimental do comportamento, né? Então, tem forte base na pesquisa experimental e nessa filosofia. Essa filosofia define o homem como um produto de 3 níveis de variação e seleção, tá? Então, o homem é produto dos níveis filogenético, ou história da espécie, tá? Ontogenético, história daquele homem, daquele indivíduo sozinho, e cultural, que é a história do grupo, dos grupos dos quais esse indivíduo fez parte, tá? Então, os nomes que se dão, os nomes que as avaliações que se fazem dos seus comportamentos, tudo isso tem a ver com, né, o histórico cultural.
tá? E juntando essas três coisas é que nós vamos conseguir entender aquele indivíduo único, né? Então, a subjetividade de uma pessoa só é possível de ser entendida após uma análise cuidadosa desses três níveis e de como eles, tá, se configuraram, como eles se combinaram a ponto, né, de formar aquela pessoa que é única, que é subjetiva, tá, e que não entraria num, numa, oi, gente, num resumo, num rótulo, né, e pronto, tá? A pessoa não poderia ser rotulável, parte do seu comportamento talvez, mas ela não, porque ela necessariamente é subjetiva, tá? Pressupostos e conceitos, né? Causas estão na história de interações organismo-ambiente, né? Contingências passadas e atuais. As contingências significam relações de dependência, sublinham dependência, né, entre eventos ambientais ou entre eventos ambientais e comportamentais, tá? Então, lá no método Ludovic, passou a haver uma dependência entre cenas de violência e remédio que causava náuseas ou vômito, tá? Do mesmo jeito que já havia uma dependência incondicionada a remédio que causa náusea e vômito, mal-estar, tá? Isso, a relação que é condicional, que é aprendida, que dependeu de condições, essa relação pode se quebrar, pode se extinguir facilmente. É só passar um tempo sem apresentar os dois estímulos juntos. Continuar expondo a pessoa a cenas de violência sem o remédio. Vai ter o que a gente chama de extinção respondente, hora ou outra, que foi o que aconteceu com Alex. Eles não prepararam nem mesmo para extinção respondente. Tá? Ele teria que ter voltado algumas vezes ao hospital para fazer uma nova aplicação, uma nova sessão daquele método. Tá? Multideterminação do comportamento, como eu falei, né? Nenhum comportamento tem uma só causa, né? A gente não procura por relações de causa e efeito, e sim por relações funcionais. Então, como é que um evento ambiental A, né, tem função com o evento ambiental comportamental B? Como é que B pode ter função sobre A ou sobre C? E aí todas as possíveis funções, todas as possíveis relações que podem se estabelecer entre eventos. Existem comportamentos respondentes ou reflexos, que são, né, essa sigla S produz, S seta R, tá? Então, remédio produz, elicia vômito. Cenas de violência anteriormente eliciam sinais de prazer. Cenas de violência posteriormente eliciam mal-estar, vômito, tá? E comportamentos operantes, como eu disse mais cedo, são os mais complexos, né? São a maior parte do nosso comportamento. A análise deles é dentro de determinado contexto, aí envolveria os amigos, envolveria alguém presente, envolveria uma casa que parece frágil, né, fácil de roubar, envolveria uma mulher andando sozinha pela rua, que ficaria mais fácil de estuprar, alguma coisa assim, tá? Uma resposta, uma classe de respostas é mais provável, porque aquele contexto ali sinaliza a disponibilidade de consequências, tá? Consequências são estímulos ambientais, né, que ocorrem após a resposta que a gente está analisando. Né? Então, consequência, diversão, consequência, dinheiro na mão de forma fácil, consequência, produtos para levar para casa ou para vender, consequência, sexo, né, todo ato, todo prazer do ato, consequência, status e admiração, respeito pelos outros, tá? Então, essas consequências eram importantes para o Alex no começo. A gente também trabalha com
né, os conceitos de comportamentos públicos, que são os que a gente emite, todo mundo pode nos ver emitindo, né, fazendo, e comportamentos privados, que seriam os operantes de pensar, né, sentir, alucinar, delirar, imaginar, lembrar, tá? Sonhar. Tudo isso é também comportamento na nossa visão. Se é também comportamento, eu devo estudar, eu devo tratá-los dentro de uma terapia. Podem ser mais difíceis de observação, mas isso é uma questão de acesso do cientista e não uma questão de verdadeiro ou falso, tá? Então, eu precisaria, se fosse fazer uma terapia de verdade no Alex, ter acesso aos seus comportamentos públicos e aos privados, tá? E, por fim, comportamentos diretamente modelados pelas contingências, né? Aqueles que são emitidos e as próprias consequências vão modelando, vão refinando, né? Como um artista quando pega a argila. Então, tem uma consequência. Essa consequência faz com que esses comportamentos tenham mais probabilidade de serem apresentados de novo ou menos probabilidade de serem apresentados de novo, tá? E isso vai se repetindo até que o padrão comportamental esteja bem estabelecido ou não se estabeleça, tá? E o comportamento governado por regras é aquele em que uma regra, que é uma descrição verbal, né, uma regra descreve, especifica as contingências que estão acontecendo, se uma regra tem mais poder do que as próprias contingências. Então, para algumas pessoas e para alguns padrões comportamentais, né, a gente vê o poder das regras muito mais forte do que as contingências que estão sendo experienciadas no aqui e agora, né? Então, essas contingências mudam, mas a pessoa, né, tem seu comportamento ainda governado por regras antigas. O Alex provavelmente tinha regras como: eu sou maioral, eu tenho que ser o maioral, quem não é o maioral é fracote, os fracotes são bobos, os fracotes se dão mal, né, os fracotes são pegos, e por aí vai, tá? Pode ir. Pra gente, comparando lá o início, diagnóstico tradicional, né, com o que um analista comportamental clínico faria hoje em dia, tá? A gente chamaria de formulação comportamental, faríamos várias análises funcionais moleculares ou microanálises, tá? Análise de um episódio específico do comportamento, quais são os antecedentes, quais são as respostas e quais são os consequentes, tá? E análises molares, macroanálises, né, que seriam análises do padrão comportamental. Então, padrão de agressividade, eu coloco aqui numa coluna exemplos desse padrão: bater, xingar, roubar, violentar, nananana, coloco tudo que aparecer, tá? No histórico de vida daquele paciente, daquele cliente, o que pode ter ajudado a estabelecer, né, esse padrão? Aí você vai lá e coloca exemplo do pai, exemplo da mãe, exemplo do professor, modelo de não sei quem, regra tal, né, ter conseguido ganhar, não sei o quê, não ter se adaptado às regras da escola. Aí você vê tudo para aquela pessoa, tá? Condições atuais que mantêm isso. Em que contextos que essa pessoa convive hoje que isso é mais provável, que esses contextos ocasionam as respostas descritas no padrão. Na frente a um outro grupo, né, uma outra gangue, isso é alto, porque se eu não bater, eles me batem. E eu que não vou sair como perdedor. Frente ao fim do mês, que eu prometi que pagaria uma conta para alguém que é perigoso, e eu tô sem dinheiro. Né? E por aí vai, tá? Filmes que eu assisto, né, que eu assisti e tal. Aí eu falo das contingências, das consequências históricas, o que eu ganhei, o que eu perdi na minha história de vida com isso, tá? E das consequências atuais, né, e reforçadoras. Então, eu tô falando sempre do que ele ganhou, do que ele perdeu na história de vida e no atual,
ok? Então, eu comparo atual histórico com presente, desculpa, e comparo consequências que fortalecem, consequências que mantêm o comportamento, como os ganhos que ele tem, a admiração que ele recebe, tá? E comparo isso com as perdas, né? Com as consequências, porque vem depois do comportamento, mas que são prejudiciais, que tiram coisas do Alex, que trazem prejuízos ou trazem aversividade, tá? Ainda, né, a gente tem que pensar muito cuidadosamente, né, que aquele é um indivíduo único, portanto, as análises individuais devem ser feitas, é para ele, não para mais ninguém. Como eu tinha dito antes, o DSM, outros manuais diagnósticos estatísticos, eles nos dão uma base, né, de ideias a serem percorridas aí, a serem de hipóteses a serem formuladas, eu vou perguntar, eu vou observar por aquilo, tá? Vou encontrar coisas em comum, claro, mas, né, depois disso eles não me deixam ter todas as informações sobre o sujeito único, e eu vou ter que fazer minha formulação comportamental daquela pessoa que parece para mim, o seu histórico, o seu ambiente natural, tá? E eu vou, então, levantar a linha de base, que é um nível operante, né? Como aquela pessoa chega ao consultório, chega ao, à clínica, ao CRAS, ao CREAS, tá? Não sei onde que eu vou recebê-lo, né? Vou ter que saber o que que ele faz de bom e de ruim naquele momento da vida dele, tá? Uma linha de base que seja o mais completa possível, né? Abarcando todo o repertório desse indivíduo, tá? E em vez de tentar modificar os comportamentos problema, os comportamentos tidos como desajustados, patológicos, tá? Eu vou me preocupar mais, na medida do possível, tá? Com o desenvolvimento de novos repertórios. Fazer com que aquela pessoa aprenda a obter as mesmas coisas, a produzir as mesmas consequências, agindo de uma forma, tá, que não seja antissocial, que não traga prejuízos para os outros e para elas. É claro que isso não é fácil, tá? Eu vou ter que ficar com esse paciente, com esse cliente muito tempo, eu vou precisar de muitos recursos, eu vou precisar ter informações sobre a família, né? Pedir ajuda de pelo menos alguém dessa família, eu vou tentar readequá-lo, né? Vou tentar colocá-lo numa escola e acompanhar o seu funcionamento ali, facilitar, né, seu ajustamento àquela escola e ouvir sobre o que não está sendo, né, bom, tentar ajudá-lo a melhorar, né, pensando nele, não só nos outros, tá? Ao contrário do método Ludovico, né? É sempre chamando a atenção dele para o que vai melhorar para ele, o que vai ser permitido para ele após essa melhora, né? O que é que ele vai alcançar após mudança de comportamento. Como eu disse, um processo que vai ser longo e talvez para sempre, né? Talvez cheio de follow-ups, tá? Eu tenho que desenvolver uma relação terapêutica muito relevante, muito genuína, tá? De audiência não punitiva, o máximo possível, né? Em que ele confie em mim, em que ele traga as coisas, que eu suporte ouvir coisas ruins. É bom aí eu estar acompanhada com terapeuta ou supervisão, tá? Para ver coisas que eu não estou vendo e para me acolher, tá? Então, assim, é um trabalho difícil, não impossível. Claro que depende de uma série de questões, né, que são únicas de cada sujeito. A gravidade, o que uma pessoa já fez, né, só dela, e quanto mais grave, né, quanto maior número de comportamentos ela emite, que são tidos como antissociais, violentos, mais difícil às vezes é trabalhar com aquela pessoa, mas eu, como terapeuta, tenho que estar disposto a isso, senão eu encaminho, tá? Assim, mesmo com supervisão, com terapia, eu não estou dando conta, eu preciso encaminhar esse caso. Pode ir. E qual foi a falha do tratamento, né, do método Ludovico?
Ali era muito óbvio, tá? A gente vai falhar com muita paciência, mas ali era muito óbvio que ia falhar, né? Frente a um padrão comportamental tão rígido, tão complexo, multideterminado, né? Provavelmente tem variáveis genéticas que a gente ainda não conhece, tem a história de vida dele todo, que não foi analisada, né? E tem múltiplas coisas acontecendo, múltiplos reforçadores, né? Ali. Eles propõem uma única técnica, né? Isso por si só é fácil de levar qualquer tratamento, né, a falir. Imagine de um caso tão complexo. Tá? Falta de análises funcionais, né? Falta de estabelecer relações entre organismo e ambiente, falta de preparo dos pais para recebê-lo, falta de um acompanhamento, né, das sessões, de vez em quando ele voltar lá para tomar o remédio e ver cenas de violência, né, follow-up, isso aí explica a extinção respondente, tá, o reflexo. E, obviamente, uma falta de ética, tá? Chamaram as pessoas para o método sem avisá-las do que elas receberiam, de como elas se sentiriam e como elas sairiam desse método. Total falta de ética. Você não pode propor nenhuma pesquisa, nem intervenção sem informar essas coisas para os seus participantes, né, ou pacientes. Tá? Então, o tratamento é todo errado, não tem nada a ver com análise do comportamento, mas ainda existem pessoas dizendo, né, para a gente assistir esse filme para aprender sobre análise do comportamento. Tá? Não acreditem mais. Agora vocês têm, né, bastante material aí para dizerem que não é. Agora acho que vem só as referências. Ah, não. Tem isso aqui ainda. A análise comportamental clínica, né, tem o que se chama hoje de ciências comportamentais contextuais, tá? Então, uma terceira onda ou geração de terapias comportamentais está ligada a essas terapias contextuais, tá? Aqui tem algumas bases dessas ciências. Todo comportamento é fruto de seleção pelas consequências. Ainda nos falta conhecimento genético, biológico, tá? A gente precisa ainda evoluir muito para entender esse lado, né? Essa determinação do comportamento, mas isso já não é com a psicologia, mas a gente torce por essa evolução, torce muito. Comportamento só faz sentido dentro de um contexto, tá? Não dá para retirar qualquer participante, qualquer paciente, qualquer criança, quem quer que seja, do seu contexto e tentar entender o comportamento. Não faz o menor sentido. Precisamos olhar para os processos de modelagem, que aquilo que eu falei da argila, né? O artesão pega a argila totalmente disforme ou com alguma forma, molha e transforma em outro, né, em outra coisa. Então, modelagem tem a ver com isso, né? Com você ter aí um indivíduo à sua frente que pouco sabe sobre algo, que não consegue fazer algo, e você vai a passos pequenos, você tem um objetivo claro, e a passos pequenos de exigência, você vai tornando mais possível que esse indivíduo emita aquilo que era esperado, tá? Que ele faça aquilo que a comunidade espera que ele faça, que esteja de acordo com o que os outros acham valoroso e que ele acha, né, também de valor. E a modelação é aprendizagem por modelos, né? Se eu estou cercada de modelos ruins, de pessoas que fazem coisas erradas, é fácil que eu aprenda a fazer coisas erradas. Não é proibido que eu faça coisas certas. Aqui está faltando a palavra. Não é certo. Olha só a palavra que faltou. Não é certo que eu vou fazer coisas erradas, tá? Só porque tem pessoas fazendo. Mas, né, eu tenho mais chances de aprender, de reconhecer essas coisas. Existe uma reciprocidade nas relações, né, e um círculo vicioso. O sofrimento se torna barreira para conexões com os outros, e não ter conexões com os outros perpetua o sofrimento. Então, vamos lá falar de personalidade antissocial. A gente ainda teria que aprender muito sobre ela, né? Mesmo já estando lá no manual.
é antissocial, então não tá ligando muito para os outros. À medida que não liga para os outros se afastam, se protegem, ou não gostam daquela pessoa, tá? Em determinado momento, ela pode precisar da ajuda de alguém, do amor de alguém, e não vai ter. Nesse momento, talvez, pela primeira vez, ela entre em contato com o sofrimento. Não vai ter alguém para acolher, tá? Então, só chamando a atenção para que às vezes o buraco é mais embaixo, né? Mais do que a gente pensa, a gravidade e a necessidade de análises, né? E de previsões. Terapia deve se basear em análises funcionais ideográficas, ou seja, personalizadas, né? E ser voltada para os valores do cliente e de seu ambiente. Se o cliente está com os valores muito ruins, a gente vai lembrá-los dos valores do ambiente, da importância de se viver em civilização, né, e de abrir mão de certos, né, reforçadores para poder viver bem ali, né, ensiná-lo a aprender a lidar com a falta ou com o sentimento, né, e a produzir, a acessar novas fontes de reforçadores, tá, de recompensas, falando na linguagem comum, ok? Aí sim a literatura, se vocês quiserem tirar foto. Tem textos que nem foram citados aí, mas que podem ajudar, tá, a entender alguma coisa do tema, né? Ou de como a análise do comportamento trabalha com terapia. São 4 páginas. E aí, né, os contatos, tá? Essas são minhas trigêmeas, no campanha que o pessoal de Anápolis fez na época da Covid, né, na época que ficou mais forte ali. E aí é a blusinha com o lema da FAP, né? Consciência, Coragem e Amor, modelo ACL da FAP, que é o mais recente. FAP é Psicoterapia Analítica Funcional, né? Uma abordagem contextual, uma abordagem da terceira onda de terapia comportamental. E aqui, né, os nossos contatos, Cantos Multiprofissional, fala mais comigo, e em Cantos, o perfil dos meninos e meninas do Piauí, que juntos nós estamos oferecendo vários cursos, 1 ou 2 por mês, né, a preços acessíveis, que são uns cursos bem legais, tá? Vocês podem procurar lá no perfil ou mesmo no site deles, tá? Para terem mais informações. É isso, eu volto a agradecer o convite, fico super à disposição para responder a perguntas por aqui ou pelos perfis do Instagram. Tá joia? Muito obrigada.